respeitar convicções. O que desejo é estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Sigmund Freud. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo, eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos do nosso meio nós discutimos aqui, na nossa Rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E os ecos dessa semana irão reverberar sobre as comemorações do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, onde iremos discutir sobre os dados apresentados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho sobre o registro de 576 mil concessões de afastamentos de profissionais do trabalho por transtornos mentais e comportamentais em 2020, 26% a mais do que o registrado em 2019. A maior alta já registrada até hoje. Os números do ano passado ainda não foram copiados ou, na verdade, complementados, mas a tendência é de aumento dos casos e dos afastamentos. Para explicar esses dados, suas consequências e forma de tratar o problema, recebemos o presidente da Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança do Trabalho, Dr. Ricardo Pacheco. Olá, Ricardo Pacheco, como vai? Rose, é um prazer, antes de mais nada, estar juntamente com você e teus ouvintes, os teus acompanhantes aqui diariamente nessa rádio maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. E se trata de um assunto, vamos falar já de nível saúde pública. Pois a gente já começa assim, né? Na verdade, o que representam esses dados na atual conjuntura, doutor Ricardo? Hoje apresenta uma séria alteração do desequilíbrio da população, não somente trabalhadora, mas de toda uma população que vem a cada dia sofrendo mais e mais e mais ações nocivas à sua saúde mental. Nós poderíamos dizer que houve um crescimento em progressão geométrica e não mais aritmética dessas situações, né? Pode falar, não, pode continuar. Não, e só para complementar, são situações que nem sempre são diagnosticadas de uma maneira adequada, como sendo uma característica clássica, né? Ou seja, você não tem um sinal e sintoma que que te alerta para esse tipo de situação de um modo emergencial, né? Como uma dor abdominal, uma cefaleia, um entorse, qualquer coisa assim nesse tipo, onde causa uma dor. Essa pessoa está com dor de alma, né? Então, e a minha pergunta vem justamente no que o senhor, de uma certa forma, já está perguntando, mas ela é muito séria. As empresas, como as empresas elas devem se posicionar, na verdade, estão se posicionando em relação a tudo isso, e, principalmente, como identificar o problema junto aos seus colaboradores, para não chegar a isso tudo? Olha, desde 2019, a gente vem batalhando na bancada dos trabalhadores, na revisão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Até então era Ministério do Trabalho e Emprego, depois Ministério do Trabalho, agora Ministério do Trabalho e Previdência, né? E junto a uma ideia coletiva, né, de revisão do Programa de Controle Médico da Saúde e da Ocupação, ou seja, do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, que é a NR7, né? Houve-se, então, um bom senso entre todos e conseguimos, então, fazer
valer-se um programa de gerenciamento de risco. É um chamado gerenciamento de risco ocupacional, que além das fontes geradoras de determinados problemas de ordem biológicas, físicas, químicas, nós temos aí um problema para outros segmentos muito sérios dentro da saúde do trabalhador. Então, as questões psiquiátricas, elas também vêm. Ou seja, essas alterações mentais, psíquicas e cognitivas, né, no geral, elas vêm à tona. Nesse exato momento, nós estamos debatendo as questões de ordem psicossocial. Se existe a necessidade de uma ótica mais dócil para esse tipo de situação, afinal de contas, os números são alarmantes. Em 2018, vamos deixar claro que sempre foi, inclusive nós conversamos aqui anos atrás, nós falávamos já de uma questão de estar chegando uma nova onda, né? A onda da psicológica, psiquiátrica, cognitiva, né? Porque as metas são cada vez mais obrigatórias, o modus operandi do trabalhador ele está cada vez mais exagerado, exacerbado, e existe uma necessidade de nós enxergarmos a saúde deste como sendo um centro de referência do capital daquela empresa, daquela instituição. Então, hoje nós temos uma legislação, né, que foi que era para ter entrado dia 3 de janeiro do ano passado, mas por questões da pandemia não entrou, e aí passou-se para agosto, também não entrou, então emplacou-se agora dia 2 ou 3 de janeiro deste ano, né? O gerenciamento do risco ocupacional. Nós enxergamos que o médico do trabalho ele é um profissional que tem que ser da mais alta qualidade, com a mais alta qualificação, porque não somente ele é um médico que vai trazer à tona a capacidade laboral daquele, ratificar aquela capacidade laboral daquele determinado candidato, né? Mas ele é um médico responsável pela saúde primária nas empresas. Então, ele tem que diagnosticar um possível problema relacionado a alterações mecânicas, alterações osteomusculares, alterações biológicas, alterações emocionais, né? Então, existe a necessidade hoje nas instituições, e o médico sozinho também, mandorinha só não faz verão, né? Existe a necessidade de nós termos aí prestações de serviços adequadas através de equipe multidisciplinar. Doutor Ricardo, quais são as doenças, na verdade, que estão predominando nesse cenário, que esse médico, na verdade, ele deve, que é o que o senhor está dizendo, ter uma qualificação maior para também detectar tudo antes que a bomba estoure, na verdade, e esses dados, quase com certeza, eles são evidentemente acentuados pela questão da Covid, não é isso? Sim, sim, porque na verdade o que aconteceu? Né? Em 2018, como eu estava falando agora há pouco, nós tínhamos as questões das doenças osteomusculares como sendo a maior causa de afastamento. E estava crescendo numa progressão geométrica as questões emocionais, né? As questões psicológicas, psiquiátricas, né? Então, com a pandemia, onde de repente o mundo se ajoelhou para um vírus, né? Que foi isso, na verdade, né? E o vírus acabou
demonstrando sérias fraturas expostas de uma sociedade, fraturas expostas na saúde, fraturas expostas na política, na economia, isso gerou-se um estado muito alerta para todos nós. De repente, na noite para o dia, nós nos vimos todos dentro de nossas casas. E aquela pessoa que não está preparada para desenvolver um home office, né? E aquela pessoa que nunca se preparou para um home office. E aquela residência, que foi a grande maioria, que nunca teve um espaço adequado para receber um home office, né? E aquele Código Nacional de Atividade Econômica que não cabe home office. Né? Então, isso tudo gerou apreensão, tudo gerou nervosismo, tudo gerou uma bomba relógio na cabeça das pessoas, e aí está o resultado disso tudo. Né? Nós trabalhamos afinco durante 2 anos seguidos nas questões de afastamentos, nas questões de planos de contingência, nós trabalhamos nas questões relacionadas a setores que estavam completamente ao léu em relação à saúde do trabalhador e do empregador, né? Porque até então aí nós tínhamos, e nós temos aí um problema sério relacionado à saúde geral de uma população, né? E nunca foi tão grande o alcance da interligação e o interrelacionamento dessas pessoas através desse local onde nós mesmos estamos conversando, ou seja, através da internet, né? Mas nós somos um povo latino. Nós somos pessoas que gostam de pessoas, né? Nós somos pessoas que nós gostamos do relacionamento interpessoal pessoal. Então, veio à tona 3 segmentos muito sérios dentro da Associação Brasileira que nós estudamos imediatamente. Primeiro, a questão da sanitização dos meios ambientes. Nós estamos falando nada mais, nada menos, não somente que a questão da limpeza do ar-condicionado, da tua estação de trabalho, da questão relacionada ao álcool, ao uso de máscaras e assim por diante. Não. Nós estamos falando em prevenção de doenças. Né? É diferente do que a gente... Pode falar. Não, é prevenção de doenças, que é muito diferente de nós falarmos em promoção de saúde. Né? Segunda questão, falarmos em home office. Como seria esse home office? Seria um caráter permanente? Lembre-se o número de imóveis que ficaram vazios durante a alta pandemia. Vamos lembrar que 40% do mercado somente na cidade de São Paulo fecharam-se as portas temporariamente. E falamos, então, da saúde e segurança do trabalhador. Não somente no trabalho, mas do trabalho. Que são temas de ordem de grandeza dentro da nossa associação. Ou seja, mediante tudo isso que foi colocado, evidentemente que o estresse, o trauma, até o trauma mesmo, trauma psicológico de tudo isso que a gente vem sofrendo, depressões foram as grandes causas de afastamento nesse período também, não é? Mas nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e nós voltamos já já com o doutor Ricardo Pacheco, que está falando aí de um tema muito sério para a gente, onde acaba envolvendo toda uma saúde do trabalhador, saúde das condições do local onde ele trabalha, que vai influenciar no resultado de tudo que nós precisamos na nossa vida para continuar com ela de uma forma saudável. Voltamos já com os nossos ecos do meio. Até já!
A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, a procura de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações, e isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. Voltamos com os nossos ecos do meio. Minuto sustentado. A criação do Dia do Jornalista foi designado em homenagem ao jornalista e médico Líbero Badaró, que participou de diversas lutas a favor da independência do Brasil. Além disso, Badaró era proprietário do jornal Observador Constitucional, um dos principais motivadores da liberdade de imprensa, e teve uma morte misteriosa. Mas, segundo a história, inimigos políticos atentaram contra sua vida. O falecimento dele causou descontentamento à população e culminou na renúncia do trono de Dom Pedro I, justamente no dia 7 de abril de 1831. Além disso, em 7 de abril de 1908, foi criada a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, idealizada pelo jornalista Gustavo Lacerda. Parabéns a todos os profissionais, jornalistas e médicos e a nossa ABI pelos seus 114 anos. Bom,
Estamos falando de duas profissões. Que maravilha essa homenagem, Rose, que maravilha. Veja só, né? São pessoas ilustres, são almas que vêm, que chegam e que nos marcam por gerações e gerações e gerações, né? São pessoas que realmente fazem a diferença nesse mundo. E hoje, veja só, quantos anos após, né? A gente começa a enxergar de uma maneira diferente tudo aquilo, todas aquelas ações, atitudes, na verdade, que esses ícones fizeram no passado, né, sempre lutando pela liberdade de expressão, pela liberdade da ciência, pela liberdade do raciocínio. Né? Então, e seria muito importante falar aqui, parabenizar todos os jornalistas, obviamente, nesse dia muito especial, em especial essa lembrança que você fez, sensacional, do Líbero Badaró, né? Médico e jornalista, né? E que hoje eu gostaria de estar... seria sensacional bater um papo com ele hoje em dia, né? Principalmente numa mudança de época, não uma época de mudança, né? Mas uma mudança de época pela qual nós estamos passando. Mas vamos pensar que nós estamos conversando com ele através dos ecos dos tempos, né? Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Eu sempre estudo muito a questão do espiritismo com psicologia, porque afinal de contas eu acredito que a medicina de alma é algo muito sério, né? Que nós médicos devemos levar a sério isso daí. Não podemos cair na arrogância e na ignorância de que acabou. Né? Com Então, certeza. E você, Ricardo Pacheco, já está dando um espólio aí de uma pauta que vai vir para frente, que é justamente falando sobre isso. Não, e eu vou te falar uma outra coisa. Eu vou confessar para você, só entre nós dois aqui, tá, Rose? Só entre nós dois. Tá, né? bom. Exatamente há 1 ano atrás, eu fiquei entubado durante 15 dias em relação ao Covid. Né? Então, eu trabalhei muito afincamente no front, né? E nós, desde o dia 23 de janeiro de 2020, quando iniciaram-se os casos lá em Wuhan, em 2019, eu já comecei a fazer todos os meus trabalhos de casa e fiquei direto em casa e fui acometido 2 vezes pela infestação do Covid. Então, assim, lógico, eu tive que ir ao front, obviamente, e numa dessas eu peguei a segunda grande cepa, né? E essa cepa que eu peguei, imagina, a primeira, se você fizesse uma amostra de sangue, ele te daria um exemplo, com 7 mil vírus, né? Essa segunda cepa, ela dava 7 milhões de vírus numa mesma amostra. Né? Então, foi a época que mais derrubaram as pessoas, infelizmente foi a época de muitos óbitos, aquela fratura política inaceitável em termos de questões relacionadas à vacina, o que vem, qual é o melhor tipo de vacina, enfim, essas questões todas que nós todos sofremos na pele e que hoje culminaram em mais de 670 mil mortes. Doutor Pacheco, o senhor que sofreu isso na pele, e como médico do trabalho, o que as empresas devem fazer, como elas devem proceder, porque, na verdade, o empresário também, como já foi dito, ele também foi afetado. E ele também, como todos nós, estamos também aprendendo e algumas coisas até reaprendendo. Uma das coisas que ficou claro é que o relacionamento humano deve mudar. Ele tem que mudar. O olhar para o humano tem que mudar. Agora, como as empresas devem proceder mediante a um caso, mediante a números alarmantes? O que na verdade, a partir do momento que você tem uma legislação, você tem que ficar alerta, né? Então, e o mais alarmante disso tudo, Rose, é que 78% das empresas não sabem o que fazer. Não sabe o que fazer. E então a gente vem com uma campanha de caráter definitivo num bem-estar emocional,
onde que nós temos que colocar em mesa, né, as questões psicossociais. Então, a questão de você entender aquela população, sinais mínimos, como, por exemplo, pessoas mais quietas, pessoas que têm uma ordem de grandeza, de responsabilidade muito grande em seus valores, pessoas que começam a não desempenhar adequadamente a sua atividade laboral. Isso tem que estar muito no radar do empresário. Aí você diz assim, poxa, eu acabei de vir de uma grande época, uma grande fase pandêmica, agora estou ainda numa fase pandêmica, porém de menor grau, meu negócio está sendo recuperado, eu também estou afetado, e o que eu devo fazer? Ser mais humano. Ser mais humano. E esse ser mais humano vem em resposta a essa grande tempestade da informação. Veja só, a gente está falando agora na época do dia 7 de abril, o número de jornalistas, repórteres afetados pela questão pandêmica, ela foi imensa, né? Você imagina que todos eles tiveram que ir ao fronte não sabendo não tendo vacina, não tendo absolutamente nada, e aquele medo de estar voltando para sua casa sendo um agente transmissor do corona para dentro para sua intimidade. Assim como aconteceu comigo, médico, assim como aconteceu comigo como sendo dono de empresa também, de saúde e segurança no trabalho, e não somente do trabalho, assim como cometeu milhares de pessoas nesse Brasil e nesse mundo. O que nós aprendemos desta primeira fase pandêmica? Nós reaprendemos, eu acho que você falou agora muito bem, a sermos cada vez mais humanos. Veja só, nessa época de Líbero Badaró, se você pegasse uma pessoa com 70 anos de idade, ela haveria acumulado cerca de 70 mil informações na vida toda. Hoje a gente tem 90 mil dia. Exatamente. Aonde vai isso tudo? Né? Será que nós temos essa capacidade de agregar esse tamanho de informações? Isso cresceu exageradamente e desordenadamente, como se fosse um câncer da informação, né? E temos que tomar muito cuidado, e esse espaço que você possui no jornalismo, na comunicação, ele é digno de muito respeito, porque fala-se em ecos, né? Ecos de uma humanidade, ecos de uma sociedade, em pensamentos que devem ser refletidos por todo mundo. Por isso que eu fico muito à vontade, eu dou várias entrevistas em várias rádios, em vários locais, eu fico muito como se estivesse numa sala de estar aqui conversando com você. É muito gostoso estar falando com você, Rose, porque aqui as pessoas elas conseguem refletir a respeito da vida, dos relacionamentos interpessoais. É isso. Uma empresa é como uma pessoa. Ela tem cabeça, tronco e membros. Ela tem cabeça, tronco e membros, a empresa. Então, quanto mais esses estiverem conectados, melhor você fica equilibrado. E, doutor Ricardo, mediante até isso, essas pessoas afetadas, são duas perguntas em uma. Essas pessoas afetadas, elas possuem CEP? Nós temos, assim, pessoas que têm uma prominência maior de ser afetado por estresse, por essas condições de trabalho maiores, que, de uma certa forma, nós sabemos, mas, enfim, o senhor é o doutor que vai nos falar, o CEP, e uma outra que parte também dessa. Quando o senhor esteve no nosso programa da outra vez, nós falamos sobre um dado também no Ministério do Trabalho que tinha apontado o crescimento da ocupação da mulher
no trabalho, né? Naquela época. E o que nós estávamos discutindo, por um lado, comemorando, por outro, estávamos alertando que o número de mulheres cresceram, isso e aquilo, a responsabilidade também, só que a jornada dessas mulheres, duplas e até triplas, continuavam a mesma. Então, nosso grande alerta foi isso naquela época que nós conversamos. Aí eu digo para o senhor agora, como é que, a partir disso tudo que nós estamos falando, desses dados, como é que se encontra essa saúde da mulher e se realmente a maioria dos problemas tem CEP? Eu não diria, porque agora, em termos de números, porque tudo foi atrasado, né, com a pandemia, nesse sentido, né? Nós ficamos muito de olho no placar mesmo do número de Covid, número de óbitos, número de acertos. Nós ficamos muito focados nessa questão, porque, afinal de contas, é uma doença que se transmite de boca para boca, né? Ou seja, através do ar, né, de pessoa para pessoa. Eu acredito que nós vamos chegar agora, num futuro bem próximo desses números, e de suas inter-relações, ou seja, se acometeram mais pessoas relacionadas ao sexo feminino, sexo masculino. O que nós tínhamos bem guardado, e isso foi falado, assim, é exatamente isso na íntegra, do jeito que você falou, continuou-se desta maneira, e de repente houve uma pausa nesse videoclipe, né? Nesta novela da vida. Ou seja, aquela pessoa, aquele senhor que estava desempregado e a mulher fazendo o terceiro turno dentro de casa, continuou-se, e ela começou a sofrer os seus abusos, que é o que está falando, né? Muito aí. Então, abusos psicológicos, assédios morais e assédios sexuais, né? Então, abuso sexual, houve um número bem maior de pessoas. De maternidade indesejada, também nós temos algumas questões aí relacionadas a esse assunto, né? Não temos a respeito sobre doença sexualmente transmissível, isso ainda está faltando, mas o que nós tivemos uma paralisação muito séria, né? Falando em saúde de mulher, e nós estamos enxergando isso de um ponto de vista muito sensível, é o crescimento das doenças oncológicas, né? Então, aquela mulher que vinha fazendo o acompanhamento de um tumor de mama, que era não palpável, agora esse tumor está palpável. Aquela pessoa que, se ficou palpável, muitas das vezes invadiu outros órgãos, né? Então, o que nós entendemos é que essa fratura exposta da saúde, que nós falamos há pouco, né, que leva um nome bonito, isso é um derradeiro dentro da saúde pública, né? Dentro da saúde das empresas e dentro da saúde assistencial no geral, tanto privada quanto não privada, porque as pessoas começaram a sentir medo. Veja só, nós temos ainda idosos, né? Idosos jovens, eu não estou falando nem idoso mais avançado, que eles têm medo de sair de casa, não vai sair, fazem tudo dentro de casa. O medo acabou dominando também esse cenário, isso é evidente, tudo que é desconhecido causa esse medo nas pessoas e provavelmente não. Ela, com certeza, produz um grande estresse pelo desconhecido. E é sobre isso, sobre esse trauma, vamos dizer assim, que houve em toda a sociedade, no geral, que afetaram pessoas e, portanto, afetaram empresas e, com certeza, está afetando a economia através de dados que nós estamos passando, pelo número de baixa de trabalhadores, é o que nós estamos debatendo hoje, no Dia da Saúde. Ou seja, o que fazer? Como fazer? Nós precisamos de solução e quem está trazendo um pouco disso é Ricardo Pacheco. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais, mas voltamos já já com os ecos hoje da saúde. Aliás, como vai a sua saúde? Até já!
Oi, pessoal. Gente, eu sou Paula Oliveira e sou uma das embaixadoras da diversidade do Instituto ADOS, que é uma organização da sociedade civil que apoia refugiados e outros imigrantes vítimas de migrações forçadas. Mas eu tô aqui para dividir uma experiência com vocês. Quem aí já pensou em ressignificar a data do seu aniversário? Olha, imagina que legal. Você, em vez de ser presenteado, você vai presentear. Vai presentear principalmente quem está precisando de ajuda nesses tempos tão difíceis. Olha, na plataforma Presente Solidário, você pode criar uma campanha de arrecadação e transformar os seus presentes em doações para os projetos do Instituto ADOS. E esses projetos são todos destinados à reintegração social e econômica desses refugiados. Basta você acessar presenteados.org.br e seguir o passo a passo. É tudo muito fácil, tá? E aí? Que tal aproveitar o seu aniversário, os nossos aniversários, para transformar vidas, hein? Vem com a gente, tá? Beijo! É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Voltamos com os nossos ecos do meio. E eu vou aproveitar, doutor, para perguntar como está a nossa saúde? Como devemos fazer e trabalhar daqui para frente? O que devemos ter, inclusive, como atenção? Nós tiramos as máscaras, por exemplo. E aí, doutor, como é que fica agora a população sem máscara? Eu vejo com muita preocupação, Rose, muita preocupação. Eu vou te falar o porquê dessa preocupação. Porque a pandemia não acabou, né? A pandemia não acabou. Então, a partir do momento, pense assim, pense comigo, entre nessa minha linha de raciocínio, por favor, você e teus ouvintes e pessoas que estão acompanhando na internet. Nós temos ainda 70 mil mortes por semana no mundo. E nós temos países que não chegam a 4% da população vacinada. Né? Não chegam a 4%, né, da população vacinada. Não podemos ignorar esse fato. Né? O relacionamento, a relação transcontinental, ela é diária. Né? Você simplesmente ignorar as máscaras para dentro de um local coletivo é você ficar ter a certeza de que você não vai pegar absolutamente nada, né? De qualquer tipo de outras doenças relacionadas a questões de imunidade, a questões... Veja só, nunca esteve tão em alta a virologia, né? Paralelamente ao Covid, que é a doença causada pelo corona, né? É importante deixar-se bem claro o que é Covid e o que é corona. Está ocorrendo degelos no mundo, né? Estão ocorrendo degelos. E os arqueólogos lá estão encontrando lá o coelho de 4.000 anos, etc. e tal. Esse manuseio desses fósseis estão levantando outros tantos vírus. Entende? Então, se existe um recado a dar para toda a população, não somente dos teus amigos, teus entes queridos, é o cuide-se. Cuide-se. Nós temos no nosso serviço médico, né? Nós temos uma seguinte situação, uma seguinte frase. A gente fala o seguinte: escolha um médico para chamar de seu. Doutor Entende? Pacheco. Porque não, independentemente de quem seja, mas escolha, né? Não tenha medo para conversar, né? Tenha algum apoio importante próximo a você. Então, doutor Pacheco, o senhor tocou numa questão que no bloco passado eu cheguei a falar
e talvez, eu acho que na interrupção o senhor não respondeu, que está ligada às questões climáticas. Esses degelos é questão climática, e aí os cientistas, ambientalistas, enfim, estão alertando para as consequências, que algumas delas estão bastante distantes da população, como essa que o senhor está colocando, que é a questão aí de vírus e de diversas outras causas que podem vir aí com esses fósseis, enfim, que estão aí congelados há 1000 anos e que, de repente, vem aí volta à tona. Isso eu não tenho a propriedade científica para trazer, então estou falando de uma forma mais rudimentar. Então, nós temos as questões climáticas. Eu falei da questão do CEP, justamente trazendo essa questão das pessoas que são mais afetadas. Portanto, eu retorno no Dia Mundial da Saúde para a gente fechar o programa, porque nós já estamos no fim do programa, que é assim: quais as pessoas mais afetadas, o que nós temos que estar em alerta em relação a nós, mas em relação ao outro. Não adianta nada nós falarmos do problema da saúde do trabalhador dentro da empresa, isso, aquilo, mas o fulano vem de lá da ponta da praia, que eu vou agora usar uma expressão bem chula, mas que a gente vem de lá da ponta da praia, pegando 10 condições, quase não se alimenta para chegar no trabalho, e aí ele tem uma síncope no trabalho e eu trato ali. Isso é saúde, doutor? Não. A saúde é o equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Né? Isso é conforme manda a OMS, né? Inclusive a Organização Mundial de Saúde, desde 2002, ela preconiza essa definição. Agora, em relação às pessoas ou classe que mais estão suscetíveis, são todas as pessoas que têm relacionamento com pessoas, né? Então, jornalistas, médicos, enfermeiros, advogados, todos esses que não tenham que tenham a necessidade de estar junto com pessoas, dentistas, né? A área da odontologia, por exemplo, você está lá, boca aberta, respirando os vapores, onde você tem uma aglomeração grande de pessoas, cuidado com os estádios de futebol lotados, né? A gente está falando aí não somente essa questão de liberação das máscaras, mas a gente está falando em 60, 70 mil pessoas nos finais aí de campeonatos. Então, isso tudo deve se levar em conta, assim, muito cuidado ao decorrer deste tempo. E, principalmente, agora, nós estamos para receber aí muita gente de fora no Carnaval, por exemplo. Né? Em abril deste ano, nós teremos o Carnaval. Então, nós já estamos no Carnaval. Exatamente, já estamos no Carnaval. Então, em abril agora, nós estamos no Carnaval. E aí, um Carnaval fora de época, mas é um Carnaval que vai estar muita gente de fora aí chegando no Brasil. Então, essa mistura de povos causam uma grande suscetibilidade. Lembra-se como que foi em fevereiro de 2019, né? Foi logo após o Carnaval no Brasil que aí começou-se toda a história do corona. Então, muito cuidado, muito cuidado. Aproveitando os seus cuidados, eu vou para a pergunta do programa. Ação local gera ecos no global. Doutor Pacheco, quais são os seus ecos? Os meus ecos são cuidado com quem você ama, cuidado com o teu colega de trabalho, cuidado com o seu ente querido, cuidado com você. E com esses cuidados, nós vamos fechando o nosso programa com os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. De médico e de louco, todos nós temos um pouco. Porém, o importante é conseguirmos equilibrar a nossa razão, o tamanho da nossa emoção com a opinião do mundo, de todo o mundo.
Por isso, eu prefiro continuar sendo essa metamorfose ambulante, porque aquela velha opinião formada sobretudo não me serve mais. Eu prefiro ser maluca, sim, mas arriscar, não ficar parada, feito mosca na sopa, esperando a sobra, o que me dão, esperando a morte chegar. Definitivamente, assumidamente, sou maluca. Sou maluca, sim. Maluca por acreditar em mim. Maluca por, de vez em quando, sentir um peso na nuca, mas seguir em frente. Trecho do poema Maluca. Quem? Eu? E maluca por acreditar em mim, em você. E no resfriamento do clima, vamos nos despedindo, agradecendo ao nosso convidado, Ricardo Pacheco, na qual abro um espaço para suas considerações finais, Ricardo. Rosi, mais uma vez uma alegria estar junto com você, com teus ouvintes, com os teus internautas. É importante você conhecer, peço para que o empresariado conheça a Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho, que vem fazendo um trabalho, vem desempenhando um exercício laboral magnífico na qualificação de prestação de serviços no segmento. Levem a sério a saúde do teu trabalhador, independentemente se ele for numa relação CLTista, se for PJ, enfim, na verdade a legislação está preparada justamente para esse tipo de relacionamento heterogêneo, ou seja, nós não estamos falando mais em empregador e empregado, nós estamos falando em prestação de serviço, em trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores, todos nós queremos um lugar, um espaço a esse sol, né? E que venham novidades sensacionais agora, com o final desses números, com esse derradeiro que a gente vem acompanhando dos casos de mortalidade, graças a Deus, por conta da vacinação. Vacinem-se, eu acho que é importante, portanto, cuidem-se. Independentemente da idade, todos têm que se vacinar, né? Porque quem ama, cuida. Né? E muito obrigado por esse espaço. Obrigado a todos vocês. Nós aqui agradecemos a nossa equipe técnica e a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!